Eu demorei para fazer esse vídeo porque eu estava com medo de fazer esse vídeo. Eu conheci o trabalho da Billie Eilish por cima quando ela lançou o EP que ela lançou antes de lançar o primeiro álbum dela, o álbum de estreia dela. Eu tinha ouvido uma ou outra música, gostado, mas eu não tinha prestado tanta atenção. Eu não tinha dado a atenção que eu deveria ter dado para o trabalho dela na época. Quando ela lançou o álbum de estreia, o When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Eu até deixei ele rodando, assim, tocando, enquanto eu trabalhava, enquanto eu fazia as minhas coisas, mas, de novo, eu não dei a atenção que eu deveria ter dado. Eu fui, de fato, prestar atenção no trabalho da Billie Eilish, eu acho que no meio do ano passado, assim, talvez um pouquinho antes. E quando eu parei, quando eu comecei a entender a complexidade que girava em torno do trabalho dela, eu me apaixonei. E eu me apaixonei muito, 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 muito. Tanto é que eu comprei logo em seguida o ingresso pro show dela em São Paulo. Então a gente ainda não sabe quando esse show vai acontecer, mas se tem fãs da Billie me assistindo nesse momento que também vão ao show, vamos se encontrar, vamos se amar e vamos se divertir muito porque tô muito animada. Era pra acontecer agora em maio, mas vai ser adiado pro ano que vem por conta do coronavírus. Por que eu digo que eu estava com medo de gravar esse vídeo? Porque eu tenho a sensação, na verdade eu tenho a certeza, de que não importa o quanto eu fale ou o que eu fale nesse vídeo, eu nunca vou conseguir fazer jus, nunca vai ser o bastante para tentar explicar, para tentar enaltecer o quão incrível é o When We All Fall Asleep, Where Do We Go? E o trabalho da Billie de forma geral ao lado do irmão dela. Como muitos de vocês já devem saber, quem é responsável de uma forma mais ampla pela produção das músicas da Billie é o Finneas. A Billie tem muita participação nisso, mas o Finneas faz um trabalho de compositor do lado dela, os dois compõem juntos, os dois gravam juntos e quem de fato faz a produção é o Finneas. O CD todo é bastante complexo e a gente vai tentar perceber essa complexidade, pelo menos uma parte dela nesse vídeo, é o meu objetivo, e por isso eu vou começar falando da produção. Eu não sei se vocês sabem disso, mas todas as músicas da Billie até hoje são sempre gravadas dentro da casa dela. Ela e o irmão dela se juntam, os dois têm seus próprios estúdios particulares, mini estúdios particulares, e eles gravam tudo e eles produzem tudo dentro da casa deles. O Finneas é um ano mais novo que eu, então ele faz 23 anos esse ano, e a Billie tem 18. Então, assim, tem gente que nasce com esse talento, porque não é possível. Os dois são absurdamente talentosos, como compositores, como produtores e como vocalistas também, porque o Finneas também canta. E o mais legal disso tudo é que os dois pegam sons do cotidiano, sons que eles encontram no dia a dia deles e transformam esses sons em música. Alguns exemplos disso, eu vou falar alguns dos elementos sonoros que eles trazem de sons do cotidiano para as músicas deles, que eles mesmos já falaram em entrevistas. Então a gente tem aquele instrumentinho, aquele instrumento do dentista, sabe, que faz zzz, esse barulhinho irritante tá presente em uma das músicas deles. Se eu não me engano, é em Bury a Friend. A gente tem também, eles deram uma entrevista dizendo que quando eles estavam na Austrália, eles foram atravessar a rua e na hora de atravessar a rua, na faixa de pedestres, tinha um botão que você apertava para o sinal ficar vermelho para você poder atravessar. E que esse botão, quando você apertava, ele fazia um som diferente, um barulhinho ali que eu não sei imitar, e que eles usaram para fazer Bad Guy. Eles gravaram aquilo na rua e transformaram esse som, numa parte do instrumental de Bad Guy. Eles também já enfiaram no meio das músicas aqueles discursos que as aeromoças dão dentro do avião, falas e frases de The Office, da série The Office, aquele barulhinho que a faca faz quando você tá... Como é que é o nome daquilo? Eu não vou lembrar o nome daquilo. Você tá... Sabe quando você tá fazendo assim com as facas? Aquele barulhinho eles também colocaram numa música. Então, assim, eu poderia... Na verdade, eu acho que eu nem conseguiria listar pra vocês tudo que eles trazem de sons do dia a dia, de sons que eles fazem dentro da casa deles ou nos lugares que eles vão e transformam esses sons em música. Seria impossível listar tudo isso porque tem muita coisa.
mas eu acho que é muito importante e muito válido mencionar, porque é uma das minhas partes favoritas do trabalho dos dois. Como eu já disse, o nome do primeiro álbum, o álbum de estreia da Billie Eilish, é When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Quando todos nós dormimos, para onde é que nós vamos? Para onde é que a gente vai? É uma pergunta que ela faz aqui. Ela faz essa pergunta como título do álbum. E eu diria que sim, as músicas tentam responder essa pergunta, mas eu tenho uma interpretação um pouquinho diferente sobre as escolhas de faixas para esse CD e sobre como elas se relacionam. E eu vou falar sobre isso mais pro final do vídeo, porque agora eu quero falar um pouquinho sobre cada uma das faixas, sobre quais os significados que eles deram para cada uma das faixas, tá? Então vamos lá. A gente começa o álbum com uma intro, que na verdade é a Billie dizendo assim: My Invisalign has finally, I have taken out my Invisalign, and this is the album. Ou seja, eu tirei o meu Invisalign, que é aquele aparelho transparente, e esse é o álbum. Por que que o álbum começa assim? Porque a Billie e o Finneas disseram que sempre que eles iam começar a gravar uma música, eles falavam isso. Ela falava isso pro Finneas. Ah, tirei meu Invisalign, a gente já pode gravar. E aí os dois acharam que fazia sentido, porque tinha sido uma situação, uma coisa super presente em todo o processo de gravação. Então eles acharam que faria sentido começar o álbum assim também. A primeira música do CD, então, é Bad Guy, que se tornou a mais famosa, a mais conhecida da Billie Eilish. E a Billie falou que essa música, ela tem o objetivo de dar uma sacaneada, de dar uma zoadinha em pessoas que gostam de fingir que são bad guys, que são do mal, que são super durões, fortões, porque ela acha que quando as pessoas de fato são duronas, de fato são do mal, elas não precisam ficar anunciando isso pro mundo, e que ela sente que muitas pessoas meio que criam um personagem, uma persona delas mesmas e não agem com sinceridade. Então toda a música é uma metáfora para isso e é uma maneira de, enfim, criticar essas pessoas, dar uma zoada com elas, assim, tipo, por que que vocês não decidem ser vocês mesmos? Por que vocês tentam ser uma coisa que vocês não são? A segunda música é Zene, e essa música fala sobre os amigos da Billie que usam muitas drogas, que estão sempre alterados, que estão sempre intoxicados, e sobre como ela não se sente muito bem com isso. Então ela já disse que ela nunca usou drogas, que ela não é uma pessoa que gosta de usar drogas, e que ela percebeu que muitas pessoas ao redor dela usavam muitas drogas e estavam sempre fora de si, de alguma forma. Então essa música é um pedido aos amigos dela, às pessoas próximas dela, que se cuidem, que estejam seguros. Não necessariamente, não usem drogas, mas saibam os seus limites e saibam cuidar de vocês mesmos. Inclusive, Zene é um nome popular para uma droga, para tipo um remédio de prescrição, tipo um remédio que você não consegue comprar facilmente, que chama Xanax. E muitas pessoas usam ele para se drogarem mesmo. A terceira música é You Should See Me in a Crowd, e essa música, a Billie e o Finneas tiveram a ideia de escrever essa música, Você Deveria Me Ver Usando Uma Coroa, a partir de uma fala de um personagem na série Sherlock. Esse personagem de Sherlock fala exatamente essa frase, You should see me in a crown. E aí quando a Billie e o Finneas ouviram essa frase, eles pensaram, nossa, que descolado, que frase legal, vamos transformar isso em música. A quarta música se chama All the Good Girls Go to Hell. E acreditem ou não, a Billie e o Finneas já confirmaram que essa música é sobre o aquecimento global. É sobre a mudança climática. Entre outras coisas, é principalmente sobre isso. A quinta música é Wish You Were Gay, e a Billie escreveu essa música pensando num garoto que ela gostava muito, mas que não gostava dela de volta. Então, eu gostaria que você fosse gay, não está ali para ser ofensivo, de forma nenhuma. A Billie só gostaria que esse cara fosse gay para ter uma explicação mais plausível pro fato dele não gostar dela. Tipo assim, eu prefiro que você seja gay, eu gostaria que você fosse gay, porque então eu entenderia por que você não gosta de mim.
Eu entenderia que você não gosta do que eu tenho para oferecer mesmo. E não que você não gosta de quem eu sou. A sexta música é When the Party's Over. E eu quero exaltar principalmente os vocais da Billie aqui, porque essa música tem uma extensão vocal muito alta. Ela começa lá embaixo e acho que é umas 2 ou talvez até 3 oitavas pra cima da Billie cantando o final dos versos. E When the Party's Over é uma música sobre começar a dizer adeus pra alguém. É sobre precisar que aquela pessoa perceba que você não é bom pra ela, que você não trata ela como prioridade. Então é difícil lidar com isso, mas você gostaria que essa pessoa entendesse que ela está melhor sem você. A música 8, então, se chama 8. E a Billie disse que essa música foi escrita a partir da perspectiva de alguém que ela tinha machucado. Ela disse que ela só conseguiu entender o que a outra pessoa estava sentindo e lidar com o que a outra pessoa estava sentindo por ela e que não era recíproco quando ela se colocou no lugar dessa outra pessoa e aí ela escreveu essa música por causa dessa situação. A música de número 9 é My Strange Addiction e é essa música que tem falas, pedacinhos de episódios de The Office. E ela usou esse vício que ela tinha com The Office, que era uma série que ela via o tempo todo, para criar uma música que falasse sobre estar dependente de alguma coisa. Que a inspiração foi The Office e por isso as falas de The Office aparecem, mas que pode ser interpretada da maneira que cada um de nós quisermos. Porque acho que o mais legal das músicas da Billie é exatamente isso. Eles criam músicas que são passíveis de interpretação, eles criam músicas com metáforas, com duplos sentidos, e eles, assim, largam pra gente interpretar. Eles falam, olha, foi escrita pensando nisso, mas sintam-se à vontade para fazer suas próprias interpretações, porque talvez assim vocês consigam dar um outro significado ainda mais interessante para a arte que a gente criou. A 10ª música é a música que inspirou o título do álbum, toda a parte visual do álbum e todo o conceito do álbum. A 10ª música se chama Bury a Friend e é uma música que foi escrita a partir de uma perspectiva, na verdade, de um monstro que fica embaixo da nossa cama. Então, quando a gente é criança, a gente pensa que existem monstros debaixo da nossa cama. E a Billie usa exatamente essa crença, essa impressão que é bastante da infância e cria toda uma música a partir da perspectiva deste monstro hipotético. Ela disse que ela começou a pensar sobre os sentimentos desse monstro, as coisas que ele gostaria de fazer, as coisas que deixavam ele triste, e que foram essas suposições, esses pensamentos, que levaram ela a escrever a música Bury a Friend. E ela inclusive disse também que esse monstro, ele pode ser interpretado de várias formas. Ela diz que todos nós temos monstros debaixo da nossa cama, ou seja, alguma coisa que incomoda a gente, alguma coisa que tá ali martelando na nossa cabeça quando a gente vai dormir, quando a gente para pra pensar sobre as nossas vidas. E ela falou assim que talvez ela mesma seja um monstro, talvez na vida de alguém ela possa ser um monstro. Porque todos nós temos essa possibilidade, né? Todos nós podemos ser monstros debaixo da cama de alguma outra pessoa. A música de número 11 se chama Ilo Milo e o nome dessa música é uma referência a um jogo de quebra-cabeça de 2010. E o objetivo desse jogo, na verdade, era juntar as palavras Ilo e Milo que estavam em lugares opostos. Essa música, ela é de fato sobre perder uma pessoa querida, estar separado de alguém que é importante para você, ou sobre o medo disso tudo acontecer. A 12ª música é a música Listen Before I Go, escute antes de eu ir embora, e é claramente sobre a luta da Billie contra a depressão. Eu entendo que toda a narrativa dessa música é pensada a partir da perspectiva de alguém que está prestes a tirar a própria vida. E essa música eu acho que é exatamente isso, é sobre chegar no fundo do poço da doença, chegar no fundo do poço da depressão e ficar com medo de que as pessoas não te escutem. Ficar com medo de que você não seja ouvido. E acho que essa música aborda tudo isso. E a Billie, inclusive, diz que gostaria que essa música não fosse uma música de tristeza, de desespero, mas sim uma música de apoio para as pessoas que também estejam passando por coisas parecidas.
A 13ª música é a música I Love You, Eu Amo Você. E eu entendo que essa música seja sobre um relacionamento em que você ama a pessoa, mas por algum motivo você não quer amar essa pessoa. Você tá com medo de amá-la. Ou talvez seja difícil demais amar essa pessoa. Talvez pela distância, mas é só um palpite mesmo. O que a gente sabe é que a Billie está dizendo nessa música que não gostaria de amar essa pessoa e que ela gostaria que essa pessoa não amasse ela de volta também, porque seria mais fácil lidar com essa situação se a pessoa ter dito que amava ela de volta tivesse dito aquilo em tom de brincadeira, tivesse dito aquilo como brincadeira. Então, a 13ª música, que na verdade é só um epílogo, é uma finalização pro álbum, se chama Goodbye. A Billie falou que ela sempre teve muita dificuldade com finalizações de álbum, que ela sempre sentia que alguns álbuns não encontravam uma boa forma de serem fechados. Então ela decidiu que ela queria construir uma última faixa que tivesse toda essa ideia de linha de chegada, sabe? Chegamos aonde tínhamos nos proposto a chegar. E é por isso que essa música começa com Por favor, não me deixe, don't leave me. Ela fala isso. E aí então a gente começa a ouvir um trechinho de cada música do álbum, uma frase de cada música do álbum, do fim pro começo. Então começando por I Love You e voltando até Bad Guy lá atrás, lembrando, fazendo um apanhado geral de tudo que a gente ouviu no álbum, relembrando tudo que foi dito ao longo de todas essas faixas. Eu disse que eu ia fazer umas interpretações sobre esse CD e eu acho que talvez seja a parte mais interessante sobre esse vídeo. Espero que vocês ainda estejam assistindo. A pergunta que a Billie faz no título do álbum, pra onde é que a gente vai quando a gente dorme? É uma pergunta que não tem resposta. Os especialistas de neurociência, os especialistas em sono, em sonhos, nunca conseguiram de fato responder essa pergunta. Eu tenho a impressão de que aqui, nesse CD, a Billie encontrou uma maneira de perpassar por vários medos que ela tem, por vários pesadelos. Isso aparece de diferentes maneiras ao longo do CD. A gente tem uma Billie, na primeira música, em Bad Guy, que tá com medo de falsidade, com medo de encenação, com medo de ser alguém que ela não é. Depois, a gente tem a Billie com medo de ver os amigos dela perdido em drogas, em Xanny. E aí a gente tem You Should See Me in a Crowd, que pra mim é quase como um pesadelo mais, um sonho mais abstrato, um sonho mais fantasioso, desses que a gente dorme e que a gente tem e não consegue de fato entender muito bem. E outros medos surgem depois dessa música. O medo de perder o mundo pro aquecimento global, em All the Good Girls Go to Hell, o medo da rejeição em Wish You Were Gay, o medo da falta de comunicação e o medo de deixar alguém ir, ainda que você saiba que essa pessoa precisa ir, em When the Party's Over. O medo, o pesadelo se tornando realidade quando você percebe que a pessoa de quem você gosta não gosta de você, em Eight, na música Eight. E aí, de novo, a gente tem um outro sonho mais abstrato com My Strange Addiction, que talvez, não seja tão abstrato assim, já que fala sobre uma dependência que pode ser um medo também. Ter uma dependência, ser dependente de alguma coisa ou de alguém também é uma coisa que assusta a gente. Então, em Bury a Friend, ela fala sobre esse monstro debaixo da cama dela, um monstro que assombra a gente quando a gente vai dormir, e também sobre o medo de ser um monstro debaixo da cama de alguém, o medo de ser uma pessoa que representa o monstro na vida de outra. A Billie fala sobre o medo de perder uma pessoa querida em Ilo Milo, sobre o medo dela mesma e o medo e o pesadelo que as lutas dela com a depressão, contra a depressão, representam em Listen Before I Go. E o medo de amar e de ser amada de volta em I Love You. E ainda, para não falar que eu não mencionei isso, o medo de ser esquecida, de ser abandonada, a gente também pode interpretar que aparece na música Goodbye. Eu sinto que todas as músicas desse álbum, de alguma forma, abordam todos os pesadelos e devaneios e anseios que compõem a complexa mente
da Billie Eilish e do Finneas também, que a gente não pode falar de Billie Eilish sem falar do irmão dela, e os dois constroem narrativas e constroem músicas incríveis muito bem. Todos esses questionamentos aparecem ao longo da vida dela, de certa forma, e são questionamentos com os quais a gente consegue se identificar muito. Adolescentes, jovens, adultos, todos nós conseguimos nos relacionar de alguma forma com essas músicas. E eu acho que toda a parte sonora, toda a parte instrumental, todos os elementos de som que a Billie e o Finneas trazem ao longo das músicas do CD ajudam ainda mais a criar essa ambientação de estar lidando com pesadelos, com inseguranças, com devaneios e questionamentos. Esse álbum, pra mim, acho que a coisa mais importante sobre ele são os detalhes. Eu nunca vi um CD se preocupando tanto com os detalhes. Tudo é detalhe. O jeito que a Billie canta as músicas, o jeito que ela canta cada uma das palavras de cada uma das músicas, cada um dos elementos que eles adicionam, as reverberações, as partes de backing vocal, as partes de vozes alternativas que eles gravaram, né, para cada uma das músicas. Tudo pra mim grita detalhes, preste atenção nos detalhes. Porque se você ouve o álbum uma vez, você pode falar, ok, achei esquisito, achei diferente, ou achei legal, mas não entendi muito bem. Mas se você ouve o álbum prestando atenção nos detalhes, eu acho que é muito simples de concordar, de entender por que é que When We All Fall Asleep, Where Do We Go ganhou de melhor álbum do ano no Grammy no começo do ano referente a 2019. Eu espero que, de alguma forma, esse vídeo tenha sido um pouquinho interessante pra vocês. Eu não estou segura deste vídeo, como eu já falei aqui várias vezes hoje, mas espero que, enfim, eu tenha compartilhado um pouquinho dos meus próprios devaneios, dos meus próprios pensamentos e interpretações a respeito desse CD, que é com certeza um dos meus CDs favoritos da vida. Eu amo muito esse CD e eu acho que ele é absolutamente genial e incrível e que se importa muito com os detalhes, como eu disse, e eu acho que isso faz muita diferença. Obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, cliquem em gostei. Foi um prazer dividir alguns minutinhos com vocês. Um beijo grande e até o próximo vídeo.